dos deuses sobre uma rede de tráfico internacional de crianças portuguesas subtraídas às mães biológicas com uma teia de falsidades, manipulações e mentiras. São palavras que usamos com muita parcimónia e é muito raro utilizarmos em discurso jornalístico, mas na verdade é isso que temos testemunhado após estes primeiros 5 capítulos desta investigação. Para esta noite organizámos um debate especial. Em estúdio temos Sandra, uma antiga criança de um lar da obra social da Igreja Universal do Reino de Deus. Vou apresentar primeiro as pessoas deste lado e depois as que estão anónimas. Tenho a Cristina Freire, psicóloga clínica. Há muito para tentar perceber nesta história e muito haverá mais ainda. Alexandra Borges, que é autora da investigação que nós temos vindo a apresentar, juntamente com a jornalista Judite França. E aqui, do meu outro lado, temos 2 pessoas que mantêm o anonimato. Uma delas nós temos vindo a ouvir, também sem lhe conhecer o rosto. É a mãe biológica das crianças em causa, chamamos-lhe Maria. Esse é um nome fictício, assumidamente, para preservar a sua identidade. E temos, mais junto a mim, Patrícia. A Patrícia tem 20 anos, é irmã da Vera e do Luís, irmã biológica da Vera, do Luís e do Fábio. É uma 4ª irmã que, ao contrário do que aconteceu com os restantes 3 irmãos, todos eles mais velhos, ela era a mais nova, ela nunca deixou de viver com a mãe biológica. Chamamos-lhe Patrícia. Vamos começar, no entanto, pela Maria. Maria, muito boa noite. Boa noite. Maria, porquê é que a Patrícia não seguiu o mesmo destino que os restantes irmãos? Pergunta bem, eu não lhe consigo explicar. Porque, como já tinha dito anteriormente, eu engravidei da Patrícia na mesma casa, que não tinha condições, que viviam muitos toxicodependentes, segundo os relatórios que estão no tribunal. Ela ficou lá, ela até sensivelmente a 1 ano de idade, e pronto, foi o que eu já tinha perguntado à senhora juíza que esteve connosco, a doutora Flor Bela, se não estou em erro, o porquê de não me terem ido importunar nunca mais e eu poder criar a minha filha até esta idade. Ou seja, quando foram retirados a Vera e o Luís, a Maria estava grávida da Patrícia? Posteriormente, sim, engravidei da Patrícia. E, portanto, se fossem verdade aquelas acusações que constavam dos relatórios que foram apreciados pelo Tribunal de Família e que depois glosados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que não tem condições para criar 2 filhos, como era a justificação para a Vera e para o Luís, não teria condições para ser mãe de mais ninguém, não é? Exatamente. E, além disso, os meus irmãos mais novos também nunca ninguém importunou ninguém e também eram crianças de 12, 13 anos. Acho que não tendo condições para a Vera, para o Luís e para o Fábio, não havia condições para nenhuma criança. Maria, mas porquê que também nessa altura a Maria não recorreu de alguma forma à Igreja, à obra social da Igreja? Eu recorri, eu fui ao lar, eu pedi explicações. Não, sobre a Patrícia. Porque já tinha acontecido tudo. Porquê é que eu não fui pedir ajuda? Sim. José Alberto, isso porque eu, entretanto, continuei com os meus 2 trabalhos. Não, deixa-me explicar, Maria, só para explicar a minha pergunta. Ou seja, com a Vera e com o Luís, houve alguma proximidade com a Igreja, não é? E com o Fábio. Minha com a Igreja? Sim. Não. É como eu já disse em várias reportagens, eu só tive a noção que o lar era da Igreja quando eu vou fazer a primeira visita aos meus filhos, bato à porta e vejo
as auxiliares, as educadoras, como quiserem chamar, com a farda da igreja. Porque eu até então não tinha noção de nada. Pensei que fossem para uma instituição do Estado. Portanto, para não haver dúvidas, a Maria nunca esteve, não entregou e não pediu ajuda àquele lar. Não. Convencida de que se tratava da obra social da IURD, mas sim porque estava convencida que não havia nenhuma ligação a nenhuma igreja. Sim, eu só tomei conhecimento quando fui à primeira visita. Nunca pedi auxílio nenhum à igreja, nunca me dirigi à igreja para nada. Pelo contrário, os meus filhos muitas vezes estavam a brincar num pátiozinho que a vivenda tinha, com um portão enorme, e que mesmo que eu estivesse dentro de casa, eles ali estavam seguros, porque o portão era grande, estava fechado e eles podiam estar a brincar na rua. E muitas crianças do lar vinham espreitar, porque haviam crianças, e perguntavam: minha senhora, posso ficar aqui a brincar? E eu dizia: com certeza, porque religião é religião, cada um tem a sua, e para mim crianças são crianças, ponto. E pediam-me para brincar com os meus filhos e eu abria o portão e muitas vezes brincavam ali juntos. Maria, entretanto, a Patrícia cresceu já com esta realidade. Sim. A sua filha, que está aqui connosco esta noite, cresceu com esta realidade. Como e quando é que lhe explicou o que tinha acontecido com os irmãos? Eu nunca consegui explicar a 100% à minha filha o que aconteceu com os irmãos, porque eu também não sabia. Eu soube 22 anos depois e quando a TVI me encontra. Maria, portanto, está a seguir, sendo uma protagonista principal de toda esta questão até agora, na verdade a Maria está a assistir a uma série de revelações como qualquer outro espectador, sendo que o que está a ver é sobre a vida, o percurso de vida de 3 dos seus filhos. Exatamente. Sou tão telespectadora como os outros, porque posso lhe dizer que ignorava na totalidade tudo aquilo que tem sido dito. Tudo. E a explicação que eu dei sempre à minha filha foi: tu tens 3 manos que não estão cá. Era o que eu dizia: não estão cá, estão fora. Expliquei-lhe mais tarde algumas circunstâncias, que não, na altura estava com dificuldades, porque tinha que tê-los numa creche, porque tinha que trabalhar. Mas nunca lhe pude explicar muita coisa, Zé Alberto. Nunca lhe pude explicar porque eu, no fundo, não sabia de nada. Nada, Zé Alberto. O que eu sei foi Maria, o que já disse. disto que tem visto, então... Não sei se lhe posso fazer esta pergunta. Não tem que responder, Maria. O que é que a tem surpreendido, magoado, incomodado? Tudo. Tem-me magoado tudo, tem-me magoado o percurso de vida dos meus filhos, os maus tratos que lhes foram infligidos têm-me magoado imenso. Posso lhe dizer que não durmo, posso lhe dizer que não como, posso dizer que choro. E o que mais me magoa disto tudo, ainda não consegui perceber o porquê. Porquê eu, porquê a mim. E porque tantas outras mães, porque dificuldades, mesmo nos dias de hoje, muitas mães têm, e nem por isso se tem que tirar os filhos. E constato que me tiraram os meus, que me deram anos e anos de sofrimento, e que nem por isso os meus filhos foram mais bem tratados. Nem pouco mais ou menos. Maria, o que é feito... teve alguma vez ajuda do pai dos seus filhos? Não. Ele terá noção de que o que está a acontecer é com os filhos dele? Não faço a mínima ideia. Se estiver a ver esta série de reportagens? Se ele estiver a ver, sabe que estão a falar dos filhos dele. Não fala com ele há muito tempo? Há alguns anos. E nunca houve nenhum tipo de ajuda, de envolvimento familiar? Não sei se pode partilhar quando é que se separaram, só para nos situarmos no tempo. Logo após a retirada dos meus filhos, sensivelmente, se continuámos a residir juntos mais um mês, 2, mas nunca nada era a mesma coisa, nunca
fui capaz de ser a mesma, não queria nada, não queria... A retirada dos seus filhos também contribuiu para essa ruptura com o pai deles? Entre muitas outras coisas, mas sim. Porque até então eu tinha lutado para não destruturar uma família, porque era a minha família. Com escolhas erradas ou não, acho que muita gente tem a noção de que um casamento é uma carta fechada. Eu costumo dizer que me surpreende a mim mesma, ainda com certas capacidades que eu pensava não ter e tenho, e vou-me superando dia a dia, portanto nunca conhecemos a 100% o outro. Mas aquela era a minha família. E era a família que eu queria que se mantivesse unida, com dificuldades, não queria destruturar, e à partida que me retiram os meus filhos, eu não tenho mais família. Nunca mais viu o pai das crianças desde essa altura, desde um mês depois? Vi. Há sensivelmente 11 anos, 12. 11, 12 anos? Sim. Encontrei-o por acaso e ainda nessa altura lhe disse: por favor, ajuda-me a encontrar os meninos, vamos à procura deles, porque pronto, achei que legalmente os dois juntos tivéssemos mais peso. E ele disse: está bem, mas desvaneceu-se como ao fumo. E nunca mais soube notícias dele? Não. Portanto, além de estar, além das dificuldades, essas dificuldades financeiras e todas, enfim, agravam-se perante essas circunstâncias, como é evidente. Mas ele nunca me ajudou financeiramente, José Alberto. Mas quando são dois a puxar, é menos duro do que quando é só um.